Miqueias 5, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Aleluia. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por estarmos juntos nessa manhã, por podermos louvar e engrandecer ao teu nome juntos como igreja, Senhor. Que privilégio temos, Senhor, de aprovar numa pequena porção o que experimentaremos eternamente, louvar e engrandecer o teu nome na tua presença. Como é bom, Senhor, nos reunirmos com o teu povo. Agrada-te de nós, Senhor, abençoa-nos nessa manhã. Fala ao coração, nesse primeiro domingo do Advento, possamos nos preparar para celebrar o Natal de forma cristã. Livra-nos da influência desse período de tanto consumismo, tantas pessoas sendo instadas a comprar, a adquirir o que não precisam, às vezes para ostentar uma posição, tanta tolice, Senhor, que possamos ter discernimento e sabedoria e louvar ao Senhor pelo verdadeiro significado do Natal, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei, iniciarei hoje uma série falando sobre a expectativa da vinda do Messias no Antigo Testamento, sobre a expectativa da vinda, da primeira vinda de Jesus, que se cumpriu. E por isso que eu dei essa série, o tema, a expectativa alcançada, a vinda do Messias. E à noite falarei sobre a nossa expectativa no seu retorno, na volta de Jesus, nosso Senhor e Salvador. O pastor Rodrigo, no segundo domingo de novembro, que estávamos celebrando o aniversário da igreja, ele pregou sobre Miqueias. Até recomendo que você ouça novamente a excelente mensagem pregada por ele. Eu vou falar um pouquinho também, mas ali ele também dá um bom panorama do livro de Miqueias. Mas eu quero falar um pouquinho do contexto de Miqueias antes de falar do texto que nós lemos no início. Miqueias foi um profeta que profetizou na mesma época que o profeta Isaías, que o profeta Oséias. Era uma época de prosperidade em Jerusalém. Jerusalém viveu uma prosperidade econômica e houve uma migração rural. Muitas pessoas deixaram, como a gente chama aqui, a roça, né? Muitas pessoas deixaram as regiões mais rurais da Judéia, inclusive Miqueias foi uma delas, e migraram para Jerusalém. E foram como alguns, como hoje chamam de emergentes, né? Migraram para uma região mais próspera para ganhar vida. Aí surgiram novos ricos, pessoas com recursos, pessoas com dinheiro começaram a prosperar em Jerusalém, e começou a vir esse povo das regiões mais rurais da Judéia para a próspera Jerusalém naquela época. E o que aconteceu com isso? Os ricos começaram a oprimir os migrantes. À medida que o pessoal ia chegando lá, as pessoas com mais recursos começaram a oprimir aqueles que tinham menos recursos. As pessoas que tinham dinheiro do povo de Deus começaram a oprimir, a explorar aqueles que vinham de regiões rurais, buscando uma vida melhor em Jerusalém. Nada muito diferente do que vemos hoje, não é verdade? Está abaixo? Se puder pedir os universitários para aumentarem um pouquinho. Está baixo aí o som? Aqui para mim está bom, mas... Tá, pedi molhar a garganta enquanto isso. Alô, alô. E pro Júnior dar um toque lá no Vitor também. Obrigado. Então, Miqueias, estão me ouvindo aí, mas está... Vai melhorar. Se for o caso, eu troco de microfone de novo, a gente vai dar um jeito. Miqueias, então, profetizou nesse período em que Jerusalém estava crescendo, Jerusalém estava próspera, pessoas estavam chegando ali, estavam sendo oprimidas pelos ricos do seu próprio povo. Ele é contemporâneo de Isaías, só que Isaías era um profeta de família real. Isaías foi alguém que andou nos corredores do poder da época como um profeta de Deus, mas de uma origem de uma família real, enquanto Miqueias era de uma origem rural. Então, um profeta rural e um profeta real, ambos com o mesmo propósito,
aqui eu já aprendo algo. Deus usa pessoas em diferentes circunstâncias. Às vezes a gente pensa que Deus vai usar mais quem tem mais recursos, porque tem mais influência, ou Deus vai usar mais pessoas simples, porque são mais, não estão tão ligadas às coisas desse mundo. Mas Deus usa tanto o Isaías de família real, quanto o Miqueias de origem rural. Deus usa pessoas diferentes. Não crie na sua cabeça a ideia de que Deus só usa pessoas simples. Ah, mas aquela pessoa que não tem recurso, que não estudou, essa daí que é usada por Deus. Porque Deus usa também pessoas letradas, pessoas instruídas, pessoas com recursos. E nem pense o contrário. Ah, fulano não estudou, fulano aí não conhece muito de teologia, ou então é uma pessoa muito simples. Deus pode surpreender e usar pessoas simples para engrandecer o nome dele e levar a mensagem do Evangelho. E assim foi com Miqueias e com Isaías. Então eles exploravam os ricos. O profeta Jeremias faz menção, em Jeremias 26, 18, não precisa abrir, das profecias de Miqueias. Miqueias profetizou no período de alguns reis de Judá, inclusive Ezequias, fez uma grande reforma religiosa. Talvez Miqueias tenha profetizado depois do avivamento que teve nos dias do rei Ezequias. Então, depois de um grande avivamento, o povo acabou se acomodando, o povo ficou meio relaxado, começou a oprimir uns aos outros, e Miqueias possivelmente profetizou nesse período do rei Ezequias, depois de um grande avivamento que aconteceu. Miqueias condenava os pecados públicos do povo de Judá. Miqueias trouxe uma mensagem dura de juízo contra o povo que estava vivendo de uma forma que não agradava a Deus. Alguns destacam que o profeta era meio melancólico, via tanta coisa ruim que ficava triste. E não é muito diferente, irmãos, em nossos dias. Até o pastor Rodrigo, quando pregou aqui, recentemente. O pastor Rodrigo pregando aqui recentemente, ele falou no início da sua pregação que Miqueias estava nas ruas do Rio de Janeiro, pois Miqueias denuncia o suborno, Miqueias denuncia o desvio das autoridades para oprimir o povo, Miqueias denuncia injustiça, Miqueias denuncia que os profetas estavam profetizando em busca de dinheiro, em busca de recursos. Tudo isso ele fala no seu livro, e tudo isso não é nada diferente do que nós encontramos no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado do Rio de Janeiro. E talvez você pense, meu Deus, será que tem jeito? Miqueias, ele apresenta um discurso duro, firme, de denúncia do pecado. E eu queria chamar a atenção no primeiro ponto para isso, a melancolia do profeta. Vamos lá no capítulo 1, antes de voltarmos para o capítulo 5, vamos ao capítulo 1 de Miqueias. Miqueias, os primeiros versículos 1 e 2, diz assim, Miqueias 1, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção à terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Então ele fala de forma dura, ao Senhor vai ser testemunha contra vocês. Mas o que Miqueias vai denunciar? Alguns pecados nós encontramos aqui ainda no capítulo 1, a idolatria. Olha o que diz o versículo 7, Miqueias 1:7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. Uma mensagem dura, irmãos. Eu não sei se você já teve a experiência de ver uma imagem de escultura de algum deus, de alguma entidade, de algum santo do catolicismo, que às vezes foram cristãos fiéis, mas que foram venerados pela Igreja Católica, e nós não entendemos que deva ser assim. E às vezes você vê uma imagem que depois de um tempo foi deteriorada. Não sei se você já teve essa experiência, de repente ir numa cidade, eu nunca fui naquelas cidades históricas de Minas Gerais, ou em outro lugar que você vê uma imagem toda meio desfigurada pelo tempo, que Deus está falando aqui por intermédio do Miqueias, que os ídolos do seu povo seriam destruídos, irmãos. Vai ser tudo queimado. Pessoas se apegam tanto. Você vê aquela pessoa que tem um santinho na carteira e fica agarrado com aquilo ali, e se alguém pega ou se alguém acha, a pessoa fica revoltada, fica com raiva e guarda aquilo ali a 7 chaves. E às vezes o negócio já está se desfigurando, já está sem cor. Vai ser tudo destruído. A idolatria, ela é uma ilusão. Ela vai ser consumida quando Deus voltar e consumir todo que há nesse mundo que não o agrada, e renovar esse mundo. E Miqueias está denunciando a idolatria.
denunciando que os seus ídolos vão ser destruídos. Outra denúncia de Miqueias aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim, Miqueias 2:1: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. As pessoas extorquindo, roubando as coisas uns dos outros, tomando posse daquilo que não é seu, maquinando o mal no leito e depois operando esse mal. A injustiça também, capítulo 3, versículos 9 a 12. Capítulo 3, versículo 9. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Pastor Rodrigo falava sobre isso, o desvio do poder judiciário, aqueles que deveriam julgar com justiça aceitando suborno. E os sacerdotes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mensagem dura, irmãos. Miqueias está denunciando que havia idolatria, havia opressão dos indefesos, roubo no meio do povo de Deus, havia injustiça, violência, roubo, mentira, não muito diferente do que vemos em nossos dias, em nossa cidade, infelizmente, e devemos clamar a Deus que tenha misericórdia e entre com providência. Então essa era a melancolia do profeta, vendo tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa no meio do povo de Deus que deveria servir a Deus, cumprir a lei de Deus, ter misericórdia do próximo, viver uma vida santa e justa, via idolatria, opressão, injustiça, violência, roubo e mentira. Mas, surpreendentemente, no meio de todo esse cenário, surge a esperança do profeta. No primeiro ponto, nós vemos a melancolia do profeta, veremos agora a esperança do profeta, que no meio disso tudo, aparece o capítulo 5, que lemos no início, versículo 2, a esperança do profeta, olha o que diz. E você, 5:2, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No meio daquele cenário caótico, no meio daquele cenário preocupante, no meio daquele cenário de injustiça, idolatria, opressão, Deus traz uma palavra de esperança e uma profecia messiânica. Aqui, Miqueias profetiza acerca do nascimento de Jesus. Deus, já nos dias de Miqueias, 700 anos antes, Miqueias profetizou aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas ainda assim, Deus já tinha determinado o local em que Jesus nasceria. Deus já tinha determinado o local exato em que se cumpriria aquela profecia, Belém Efrata, uma cidade pequena, uma cidade onde nasceu o rei Davi. Lembra que Jessé, o pai de Davi, é chamado de o Belemita, porque ele era de Belém. Belém significa casa do pão, é do hebraico Betlehem. Betlehem é casa do pão. Então, lá em Betlehem, uma cidade pequena, insignificante aos olhos dos homens, Deus ia mandar o seu filho para nascer em nosso lugar. É isso que celebramos no Natal, é isso que lembramos nesse período do Advento. Miqueias, no meio daquele cenário confuso, ele anuncia a vinda de Jesus. E aqui eu aprendo que diante da situação mais nebulosa, irmãos, Deus pode mudar circunstâncias. Isso pode ser na sua vida, isso pode ser no nosso país. Tem pessoas que às vezes falam, as coisas estão difíceis, mas a gente sabe que a Bíblia diz que vão piorar. Mais ou menos. Porque a Bíblia fala assim que no fim dos tempos as coisas vão ser mais difíceis. Mas em qualquer circunstância Deus pode romper com um avivamento. Se você vê, por exemplo, períodos como nos Estados Unidos, na década de 1920, o bispo Walter falava isso recentemente em presbitério, que ele crê assim, que em meio a situações terríveis, irmão, de opressão, a Inglaterra também viveu grandes avivamentos em períodos muito difíceis, de opressão, de roubo, de mentira, de bebedice, tudo caminhando mal. Deus visita com poder, com o Espírito Santo um povo e aviva aquele povo. Então não sabemos se nós estamos às portas da vinda de Jesus, e tudo isso são sinais se cumprindo para que ele voltar, ou se Deus está preparando o avivamento. Tem muita gente que pensa que o Brasil vai ser visitado por um grande avivamento do Senhor
em alguns anos, eu creio que isso é possível, irmãos. Deus pode estar semeando por pessoas como eu e você, que estamos aqui buscando a Deus com integridade, com fidelidade, e Deus visitar e o Brasil se tornar um celeiro de missionários. Deus enviar missionários para o mundo todo. A Europa foi um celeiro de missionários, hoje, infelizmente, carece de missionários. Muitas igrejas se tornaram pubs, muitas igrejas se tornaram livrarias, cafeterias, porque as igrejas na Europa estão morrendo, mas o Brasil está florescendo. Quem sabe Deus nos visita com um avivamento? Podemos orar por isso, irmão. O Senhor nos visita e Deus pode mudar a sorte. Talvez você veja um cenário complicado aqui nos bairros ao nosso redor, muita violência no Rio das Pedras, a Muzema está numa situação muito difícil, Gardenia Azul, tempos atrás estava muito difícil, melhorou um pouquinho, mas há muita violência, muitas mortes, vivemos dias terríveis em nossa cidade, mas Deus pode mudar, irmão. Em meio a esse cenário terrível, Deus pode acender uma luz, e é isso que Miqueias experimenta aqui. Miqueias denuncia aqueles pecados, Miqueias denuncia tudo de ruim que estava acontecendo, mas ele, no meio daquilo tudo, traz uma profecia acerca da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, era uma cidade pequena, irmãos, uma cidade insignificante aos olhos dos homens. E aqui eu aprendo outra coisa, muitas vezes Deus usa coisas que aos olhos dos homens não têm valor. Talvez alguém pensasse, o Messias vai vir de Jerusalém, a cidade que nessa época estava próspera, o Messias, ele vai aparecer com grande poder e glória, e Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, na cidade de Belém, não tinha onde ser colocado, não tinha hospedaria disponível, Jesus nasceu numa condição humilde, numa cidade insignificante, de pais pobres, e assim Deus mostrou a sua glória nas coisas pequenas. Vá comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Lá em Mateus 2,6, não precisa abrir Mateus agora, o evangelista Mateus cita literalmente a profecia de Miqueias, Mateus 2,6, mas vamos em Lucas 2. Olha como Deus move as circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Lucas 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Versículo 3. Preste atenção, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, porque José era de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada qual nome? Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então Deus providenciou um censo, Deus move os governos. Deus, a gente pensa às vezes, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa complicada, mas Deus move os governos, Deus move os poderes desse mundo para cumprir os seus propósitos. Deus fez com que um censo fosse realizado para fazer com que José e Maria saíssem de Nazaré e voltassem a Belém. E olha o que acontece aqui em Belém, a partir do versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, ou seja, no lugar que Deus tinha determinado, chegou o tempo de ele ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Um lugar simples, uma cidade desprezada, insignificante aos olhos dos homens, sem lugar para receberem, ali nasceu o Salvador do mundo. Versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, aonde? Qual é a cidade? E qual é o nome da cidade? Belém, como profetizado por Miqueias. E hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse versículo é muito marcante, porque ele fala que hoje, ou seja, no tempo determinado por Deus, na cidade de Davi, no local determinado por Deus, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é Salvador, ele é o Messias, o Cristo, e ele é o Senhor. Nasceu no tempo e no local exatos determinados por Deus. Deus tem a história nas suas mãos, irmão. Deus não perde o controle da história. Ele falou lá para Miqueias, e você, Belém Efrata, insignificante aos olhos dos homens,
de você virá aquele que há de reinar. Então, no tempo certo e no local certo, Jesus Cristo nasceu, o nosso Salvador. É isso que celebramos no Natal. Mas volte lá para Miqueias 5. Então, você vê a melancolia do profeta, a esperança do profeta. E olha o que diz. Miqueias 5:2, a segunda parte fala: de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra usada aqui no hebraico é olam, que é uma palavra que pode significar tanto tempos antigos, como, se aplicada para Deus, olam significa tempos eternos. Então, muitos entendem aqui, comentaristas bíblicos, que está falando que o Messias teria uma origem diferente, irmãos. Não seria um homem simplesmente da linhagem de Davi. Nós vemos aqui a humanidade do Messias, pois ele viria como descendente de Davi, e a sua divindade, pois as suas origens remetem à eternidade. Jesus Cristo é homem e Deus. Ele foi totalmente homem e foi o Deus encarnado, o Deus Emanuel conosco. E Miqueias, 700 anos antes, já nos dá um vislumbre dessa verdade. Jesus Cristo, ele é aquele que nasceu descendente de Davi e aquele que é cujas origens são desde a eternidade. Continua o versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o... O que está escrito aí? Até o tempo. Então, no versículo 2, vemos que Deus determinou o local, e no versículo 3, que Deus determinou o tempo. Ele determinou tudo, o tempo e o local em que Jesus Cristo teria que chegar. Ao tempo em que está em dores, tiver dado a luz. Alguns entendem que aqui é uma menção a Maria, quando do nascimento de Jesus. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E continua o versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Irmãos, lembre do contexto de Miqueias, daquela confusão que eu falei, da idolatria, da injustiça. Em meio a tudo isso, Deus traz essa profecia de que o Messias nasceria no lugar e no tempo exato determinado por Deus, e ele seria o pastor, o rei do seu povo, e ele traria segurança, pois habitarão seguros até os confins da terra. Deus é maravilhoso, irmãos. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, ele continua trazendo promessas de paz e segurança ao seu povo. E o versículo 5 no início fala: e ele será a nossa paz. Esse rei pastor, que nasceu de forma humilde lá em Belém, que nasceu no tempo determinado por Deus, descendente de Davi, nascido de mulher, esse Jesus é a nossa paz. Vá comigo em Efésios capítulo 2. Paulo fala sobre isso. Efésios 2. A partir do versículo 14. Efésios 2,14 diz assim: porque ele é a nossa... Falando de Jesus. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz, irmãos. Já viu pessoas que falaram para você em meio a uma tribulação: não sei como é que você consegue ter paz, não sei como é que você consegue ter tranquilidade passando por isso tudo, por uma enfermidade, por um problema com um parente, por um problema pessoal ou financeiro, mas ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Miqueias profetizou isso lá atrás, Paulo falou isso aos Efésios, ele é a nossa paz, e ele nos dá a paz que transcende todo o entendimento, como Paulo fala não aos Efésios, mas aos Filipenses: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas em ações de graças. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz, irmãos. E Miqueias, mesmo naquele cenário turbulento, reconheceu e profetizou isso. E voltando lá em Miqueias, no capítulo 4, Deus dá a Miqueias uma visão não dos dias de Cristo, mas dos dias além ainda, do que ainda é futuro para nós. Daquilo que acontecerá no fim, que falarei à noite também, se Deus permitir, não esse texto, mas sobre o que nos espera. Miqueias 4, a
partir do versículo 1, é um texto idêntico a Isaías 2. Isaías e Miqueias têm o mesmo texto. Talvez Isaías tenha citado Miqueias no capítulo 2, mas aqui em Miqueias 4 fala: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. No meio de uma confusão, de um cenário complicado, Deus traz uma promessa de paz, num período de paz para o seu povo. E isso nós também esperamos, irmãos. Porque quando esse Messias que já veio voltar, e todo olho verá, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ele estabelecerá um tempo de paz. E não haverá mais guerra. As nações, olha que interessante, se você não precisa abrir, mas se for lá em Joel 3,10, fala para pegarem os arados e transformarem em espadas, as foices em lanças, e aqui reverte, no versículo 3 de Miqueias 4, vai transformar a espada em lâmina de arado e a lança em foice, ou seja, não haverá mais guerra. Há uma promessa de um tempo de paz para nós, irmãos. Quando Jesus voltar, ele restabelecerá a paz plena, não haverá mais guerra, não haverá mais conflito. Mesmo naquele cenário complicado em que Miqueias vivia, ele visualizou isso, e nós precisamos ter essa esperança, irmão. No meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, precisamos ter essa certeza, assim como Deus prometeu que o Messias viria, e ele veio no tempo e no local exatos que Deus havia afirmado, profetizado, esse Jesus Cristo voltará. E assim como Deus prometeu que ele vai voltar, e nós viveremos em plena paz. Não haverá mais doenças, não haverá mais enfermidade, não haverá mais conflitos, não haverá mais guerras, não haverá mais armas, não haverá mais nada. Estaremos para sempre na promessa do Senhor, na presença do Senhor. Essa promessa precisa estar firme no meu coração e no teu, irmão. Porque na hora da aflição a gente lembra, por mais que eu passe por dores e lutas nessa vida, eu sei o que me espera no Senhor. Se Deus prometeu que Jesus viria a primeira vez, ele veio, ele prometeu que ele vai voltar, e ele vai voltar, e estaremos para sempre com ele. Essa é a nossa esperança. Para concluir, Miqueias nos fala, de certa forma, do Evangelho, aqui no capítulo 7. No meio disso tudo, ele termina a sua profecia, louvando e exaltando a Deus. Capítulo 7, versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Mesmo naquele cenário difícil, Miqueias vislumbra um período de paz e de perdão. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão? E o povo estava transgredindo muito, irmão. E a gente lembra que esse texto, eu creio, ele nos aponta para o Evangelho. Em Jesus Cristo, nós vemos a conciliação perfeita da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. Da justiça de Deus, porque Deus não deixou os pecados impunes. Deus não jogou os pecados para baixo do tapete. Deus não deixou para lá, porque ele é santo, irmão. E quando nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a sua santidade. Deus não jogou o pecado para baixo do tapete. Mas ele puniu os pecados em Jesus Cristo, nosso Senhor, mesmo ele não tendo pecados. E nós recebemos a misericórdia e a graça. Então ele perdoa a iniquidade, ele esquece a transgressão, o Senhor não retém a sua ira para sempre e tem prazer na misericórdia. E lança todos os nossos pecados, versículo 19, nas profundezas do mar. Deus nos perdoou em Cristo, irmãos. Lembre-se disso, por mais nebuloso que seja o tempo em que vivemos, por mais violência que tenha nas ruas, por mais insegurança, Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, e ele voltará, Jesus Cristo voltará. E um dia todos nós que cremos em Jesus Cristo, que nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé nele, viveremos em plena paz. Não haverá mais necessidade de nada,
não haverá mais falta de nada, não haverá mais violência. Essa é a promessa do que viveremos quando Jesus Cristo voltar. Mas antes mesmo desse período, nós recebemos a paz e o perdão, que é somente em Jesus Cristo. Porque Deus, Ele perdoa a iniquidade, Ele esquece a transgressão, Ele tem prazer na misericórdia, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E a maior prova disso é o que faremos agora, relembrando do sacrifício de Jesus por meio da ceia do Senhor. Em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Recebemos o perdão. O maior problema que nós temos, irmãos, temos problemas de saúde, temos problemas familiares, problemas financeiros, todos nós temos problemas diversos. Muitos aqui eu sei de muitos problemas que têm enfrentado. Mas o nosso maior problema é que estávamos em inimizade com Deus. Éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus, um Deus justo, santo e todo-poderoso. Mas Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo nasceu em Belém Efrata, no tempo determinado por Deus. Ele viveu, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele vai voltar. E nós, tendo confiança nele, nos arrependendo dos nossos pecados, recebemos a vida eterna. E esperamos esse tempo de paz e prosperidade eterna que viveremos com o Senhor. Não haverá mais fome, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais angústia, não haverá mais tentação, não haverá mais pecado. Estaremos para sempre na presença do Senhor. Porque somos bons, porque somos merecedores, porque fizemos tudo certo. Não, porque por mais que nos esforcemos, nós somos falhos e sempre vai ter um vestígio do nosso pecado nas nossas melhores ações. Nossa melhor justiça é como trapo de imundícia diante do Senhor. Mas porque Jesus é bom, porque Jesus é misericordioso, porque Ele não teve pecado e ainda assim morreu por mim e por você. Mas Ele venceu a morte e os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. E não deixe ninguém lá pescar e te acusar. Nem o diabo, nem outra pessoa. Não, eu fui perdoado em Cristo Jesus. Jesus me perdoou e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vamos participar da ceia do Senhor. Teus irmãos que vão servir, que se posicionem aqui. Reflita nisso que você ouviu. Há uma expectativa, mesmo em meio a cenários difíceis. Deus